pessoal, eu sou Ana Luísa, estudante do curso de mestrado em Engenharia Biomédica da Universidade de Brasília, e esse vídeo foi criado com o objetivo de atender requisito parcial para aprovação na disciplina de Transdução e Instrumentação Biomédica do primeiro semestre de 2020 da UNB. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre um instrumento biomédico muito importante, o cardiotocógrafo. Nesse vídeo, a gente vai ver o que é o cardiotocógrafo, a evolução do monitoramento fetal, os componentes desse aparelho, funcionamento e os resultados que aparecem na cardiotocografia. O que é o cardiotocógrafo? O cardiotocógrafo é um aparelho biomédico muito importante para a avaliação do bem-estar fetal, e é por meio desse instrumento que é realizada a cardiotocografia, chamada também de CTG. A cardiotocografia é um método não invasivo que realiza registro gráfico e contínuo simultâneo da frequência cardíaca, da contratilidade uterina e dos movimentos fetais. É indicado tanto no anteparto, na situação em que há patologias maternas, fetais ou placentárias, e também no intraparto, no caso de trabalho de parto disposto, induzido ou estimulado. Evolução do monitoramento fetal. O monitoramento fetal no anteparto foi introduzido em 1958 simultaneamente no Centro Latino-Americano de Perinatologia em Montevideo, com Caldeiro e Bárcia, e na Universidade de Califórnia, com Edward Von. Na década de 60, Selin introduziu no processo de acompanhamento do trabalho de parto a determinação do pH do sangue do couro cabeludo dos fetos, e esse como um medidor de sofrimento fetal intrauterino, e esse método passou a ser utilizado como padrão ouro. Foi somente por volta dos anos 1970 que Hamacher desenvolveu o monitor eletrônico fetal, chamado cardiotocógrafo, e os registros produzidos pelo aparelho de cardiotocograma. A cardiotocografia pode ser realizada por sensores externos, posicionando-se transdutores sobre o ventre da mãe, ou internos, posicionando transdutores diretamente no feto e na placenta. Para um monitor eletrônico fetal externo, considerando-se um aparelho típico, são utilizados os seguintes componentes: um cardiotransdutor ultrassonográfico para captar os batimentos cardíacos do feto, um tocotransdutor para captar as contrações uterinas, um console base que contém a fonte de alimentação, o circuito eletrônico e o display, que é a entrada para os transdutores, e um papel específico para a gravação dos registros. Há também um monitoramento eletrônico fetal interno, que possui normalmente os seguintes componentes: um eletrodo de couro cabeludo para o feto, transdutor de pressão intrauterino, um console para processamentos dos sinais e papel para a gravação dos registros. Esse tipo de monitoramento ele é menos utilizado do que o monitoramento externo. Isso é recomendado em situações de alto risco para o feto e para a mãe, quando a bolsa já está rompida nessas situações, evitando que seja feita uma intervenção desnecessária. Por ser o mais utilizado, neste vídeo vamos focar no funcionamento do monitor fetal externo, utilizando como referência um modelo proposto por Gieselski, para entender o seu funcionamento. Então, como funciona o cardiotocógrafo? Primeiramente, são alocados os transdutores no corpo da gestante. Os transdutores são colocados no abdômen da gestante através do auxílio de cintas elásticas. O tocotransdutor é colocado no fundo do útero, de forma a registrar as contrações uterinas, e o cardiotransdutor ultrassonográfico é colocado na região abdominal, de forma a captar os batimentos cardíacos do feto. A captura do sinal cardíaco do feto.
O sinal dos batimentos cardíacos são traduzidos pelo cardiotransdutor ultrassonográfico. O som pode ser definido como uma vibração mecânica oscilando na faixa audível pelo ouvido humano, com frequência entre 20 e 20 mil ciclos por segundo. Já o ultrassom corresponde à faixa de frequências que compõe as vibrações mecânicas acima de 20 mil ciclos por segundo. Para o monitoramento fetal externo, a técnica utilizada é o efeito Doppler. A técnica que utiliza o efeito Doppler é mais confiável e largamente aceita para interpretar as mudanças na frequência das ondas sonoras refletidas pela pulsação dos vasos fetais, sendo que o efeito Doppler é definido como a alteração da frequência notada pelo observador em virtude do movimento relativo da aproximação ou afastamento entre um observador e uma fonte de emissão das ondas. Vamos analisar mais detalhadamente como ocorre o processo de captura do sinal cardíaco fetal por meio do cardiotransdutor? Então, primeiramente, pulsos de ultrassom são transmitidos ao corpo da gestante, colocando um sensor piezoelétrico em estreito contato com a pele, utilizando um gel para eliminar o contato com o ar. O ultrassom transmitido é modulado pelo movimento das válvulas e da parede cardíaca do feto. O sinal do ultrassom modulado, que retorna para o sensor, o transdutor, é então demodulado e amplificado. Um filtro passa-baixa seleciona a frequência de deslocamento Doppler para que venha somente o movimento da parede cardíaca fetal, frequência que apresenta um valor entre 150 e 350 Hz. O sinal, então, é atenuado por um filtro Notch, passando depois por um circuito eletrônico retificador e um filtro passa-baixas. Então, após todo esse processo, ele segue para um detector de pico. Por fim, a frequência cardíaca pode ser mensurada, obtendo como informação um sinal digitalizado da frequência cardíaca fetal e um sinal analógico utilizado por um conversor AD para posteriormente ser impresso em papel. Aqui nós temos um esquemático do modelo de medição da frequência cardíaca fetal proposto por Giselsky. Temos também a fórmula para calcular o efeito Doppler, em que a frequência aparente é dada pela frequência real da fonte, multiplicada pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Aqui, mais um modelo explicando o funcionamento do cardiotransdutor para a captura do sinal cardíaco do feto, utilizando o efeito Doppler. Agora, vamos analisar como é feita a captura das contrações uterinas. As contrações uterinas são captadas pelo tocotransdutor. O tocotransdutor possui um sensor que é capaz de detectar alterações no tônus miometrial,
assim como ocorre nas contrações uterinas. Assim, o tocotransdutor é útil para determinar a frequência e a duração das contrações. A informação captada por esse sensor é enviada para a unidade de processamento, onde será processado e, por fim, impressa no papel, em um local específico. E a impressão dos resultados. Assim como o ECG, os traçados da cardiotocografia são feitos em um papel especial, milimetrado de forma específica e dividido basicamente em dois campos. Um superior, onde são registrados os batimentos cardíacos fetais, chamado traçado cardiográfico, e um inferior, onde são registradas as contrações uterinas, o traçado tocográfico e os movimentos do feto. Este papel é dividido em quadrados grandes, com 1 centímetro quadrado, que por sua vez são subdivididos em pequenos quadradinhos, que geralmente apresentam 2,5 milímetros de área. Cada quadrado grande deve ser avaliado sendo que cada quadrado grande representa 1 minuto da linha do tempo. Os quadrados pequenos devem ser avaliados verticalmente, representando a frequência cardíaca fetal. O intervalo que cada quadrado pequeno representa, em termos de batimentos, varia de acordo com o papel, mas vem especificado na lateral deste papel o valor que ele representa. Daí, basta utilizar um intervalo entre dois valores pré-determinados e dividido pelo número de quadradinhos entre eles para chegar ao valor da quantidade de batimentos que representa. Neste exemplo, cada quadradinho representa 5 batimentos, que é o padrão mais comum. Agora, vamos avaliar como são interpretados os resultados gráficos da cardiotocografia. Os principais elementos de análise da cardiotocografia são a linha de base, análise da variabilidade, análise se há acelerações transitórias e análise quanto à existência de desacelerações. A linha de base. A linha de base é uma linha imaginária sobrescrita à frequência cardíaca estável do feto, com o objetivo de estabelecer uma mediana dessa frequência. A partir da linha de base, é possível verificar se o feto está com taquicardia, que é uma medida correspondente a um valor maior do que 160 batimentos por minuto, considerando-se um intervalo de 10 minutos, ou bradicardia, que acontece quando o feto registra um valor inferior a 110 batimentos por minuto por um intervalo de 10 minutos. O próximo elemento também é analisado na cardiotocografia
cardiotocografia é a variabilidade. A variabilidade consiste na alteração basal do padrão nos batimentos cardíacos fetais, de acordo com a sua amplitude, considerando-se aquelas prolongadas por no mínimo 1 minuto. Por meio dela, é possível identificar se o feto encontra-se em sofrimento fetal, por exemplo. Neste exemplo, temos um achado normal de cardiotocografia, em que tanto a frequência cardíaca como o achado tocográfico apresentam alterações, variabilidade, dentro do padrão normal. Já no gráfico inferior, os movimentos são praticamente ausentes, assim como a frequência cardíaca, e é um indicativo de sofrimento fetal. O próximo elemento, que também é muito analisado na cardiotocografia, é a presença de acelerações transitórias, coincidentes com o movimento fetal. Quando esse achado está presente no exame de cardiotocografia, indica que o feto possui um bom vigor cardíaco ou que está com uma boa reserva de oxigênio. Observem que o movimento fetal coincide com uma aceleração na frequência cardíaca. Por fim, um outro elemento bastante analisado nos exames de cardiotocografia é a identificação de desacelerações no padrão da frequência cardíaca do feto. Esse achado, portanto, indica vales no traçado cardiotocográfico, coincidentes com o movimento fetal, não exatamente, mas um pouco depois. E eles representam o contrário da aceleração transitória, portanto, podem estar associados a patologias do feto. Esses achados podem estar relacionados à contração uterina ou não, em caso de depressão prolongada ou ésfigas. Este foi o vídeo. Espero que tenham aprendido sobre o cardiotocógrafo. Agradeço a todos pela atenção e deixo algumas questões para fixação. Você conseguiria explicar resumidamente o funcionamento do cardiotocógrafo? Você saberia dizer a funcionalidade do cardiotransdutor e do tocotransdutor? Espero que sim. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.